Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Iniesta, seja muito bem-vindo ao meu canal. Já se inscreve, curte, compartilha e comenta. Nesse vídeo vamos falar sobre IAM na AWS, que é o serviço responsável por controle de acesso e permissões da nuvem. Vamos entender na prática três conceitos muito importantes: ruler, funções, policies, políticas de acesso, e diferenciar entre políticas gerenciadas pela AWS e políticas personalizadas ou inline. Durante o vídeo, eu não vou mostrar apenas teoria. Vamos criar um cenário real dentro da AWS, onde uma instância EC2 vai precisar de acessar um serviço. E vamos controlar esse acesso utilizando IAM, rulers e políticas. Assim será possível entender como permissões reais funcionam na prática e o que acontece quando uma permissão não existe e como resolver esse tipo de problema. Esse é um cenário muito utilizado em arquiteturas corporativas e arquiteturas em cloud. Então, se você quer entender como funciona rulers, políticas no IAM, fique comigo até o final do vídeo, que vamos construir tudo passo a passo e na prática. Vamos lá? Aqui no computador, então eu vou acessar a AWS e vou criar os meus recursos para o laboratório. Então, eu vou vir aqui na VPC. Vou criar aqui uma VPC básica. Vou colocar como IAM 24. Vou deixar duas zonas de disponibilidade, duas subredes públicas, duas privadas. Não vou utilizar o NetGator. Também posso desabilitar aqui o Gator para o S3 criar. Clicar aqui embaixo em visualizar. Criado. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso grupo de segurança. Precisamos criar aqui dois grupos de segurança. Quando nós criamos a primeira VPC aqui, ele já te traz uma VPC padrão. Vamos só renomear aqui para a gente poder se achar. Então aqui vou colocar IAM-EC2. Vamos criar outro grupo de segurança. Essa eu vou colocar IAM-RDS. Vou colocar um underline aqui. Vamos escolher a nossa VPC padrão, que nós acabamos de criar. Nossa regra de entrada aqui, vamos aceitar o acesso para o banco. Então a nossa EC2 vai poder acessar o banco somente desse grupo de segurança que nós acabamos de criar. Então aqui estamos com os nossos dois grupos de segurança. Só renomear IAM RDS. Ok. Agora vamos criar o nosso banco. Então eu vou vir aqui no Aurora IRDS. Primeira coisa, vamos criar o nosso grupo de subredes. Vou clicar aqui, criar grupo de subredes. Por boas práticas, vamos colocar o nosso banco numa rede privada, tá? Então aqui eu vou colocar GSR-DB. Descrição vou colocar mesmo. Na VPC nós só temos uma. E aqui nós vamos escolher as duas subredes, a A e B. E só a subrede privada. Privada aqui 1 e
subrede privada 2. Criar. Agora podemos criar o nosso banco. Criar RDS. Vou criar um banco aqui simples, só para o teste aqui. Então vamos utilizar configurações completas, MySQL. Podemos deixar desmarcada, ocultar, versão podemos deixar essa. Vamos utilizar aqui, apareceu o sandbox, demora um pouquinho para carregar, mas acho que é algum bug da console. Deixar database 1. Aqui para a gente poder fazer o teste laboratório, precisamos também ter uma política de Secret Manager para poder acessar o serviço e esse serviço buscar essas informações para ter a interação com o meu banco. Então vou descer aqui, posso deixar selecionada a chave criptografada. Aqui, como é um teste, vou colocar uma instância básica aqui. Também vou deixar armazenamento GP2, armazenamento padrão 20. Aqui não preciso utilizar automação de armazenamento, que ele vai aumentando de acordo com o tamanho. Aqui só temos uma VPC, o grupo que nós criamos apenas para criação nas redes privadas. Não preciso acesso público. Aqui vamos escolher o grupo de segurança padrão, que é que ela criou automaticamente. Vamos escolher aqui uma zona de disponibilidade, que não precisamos colocar nada. Autoridade podemos deixar padrão. A porta podemos deixar padrão. Não precisamos de monitoramento. Ver se tem mais alguma coisa. Aqui eu vou criar um banco já na instalação para mostrar para vocês depois que nós temos acesso. Então vou colocar db underline IAM. Não precisamos de backup. Podemos deixar criptografada. Não precisamos de manutenção. E apenas criar banco. Ele vai demorar um pouquinho aqui para criar. Já vou deixar aqui o Secret Manager aberto. E quando ele criar, ele vai mostrar para a gente que ele criou uma chave. Ele criou um segredo para a gente poder utilizar aqui, que é o acesso a banco de dados. Vou mostrar para vocês aqui após a criação. Deixa eu ver aqui se criou. A gente já volta aqui. Agora nós vamos lá para o IAM. Ah, criou aqui, ó. Criou. Mas provavelmente ainda não foi criada a chave. Esperar terminar de criar o banco, aí eu mostro para vocês. Então agora nós vamos lá no IAM. Vamos criar as nossas políticas. Então eu vou vir aqui, IAM. Deixa ele carregar. Aí aqui do lado esquerdo vamos criar em políticas ou policy. Se tiver em inglês o pessoal vai falar policy. Aí aqui é importante dizer para vocês que nós temos dois tipos de políticas. Nós temos as políticas que são gerenciadas pela AWS, que a AWS já traz como padrão, você não consegue excluir nem alterar ela. E tem as políticas que nós podemos personalizar. Então aqui, se você clicar em gerenciar, se você clicar em filtro, vocês vão perceber que tem todos os tipos e gerenciadas pelo cliente. Então aqui são algumas políticas que alguns serviços que eu utilizei criaram. E aqui nós vamos criar as nossas políticas. Então eu vou vir aqui do lado esquerdo, que é apenas um filtro, tá? Vou deixar filtrado aqui pelo cliente. Vou clicar do lado esquerdo, criar política. Aí existe duas formas de você criar política. Existe a forma visual e a de JSON. Então aqui eu vou criar
primeiro aqui com a forma visual. As próximas eu vou criar ela como JSON. É mais fácil criar, já tenho elas prontas, vai ser mais rápido. Então, só quero mostrar para vocês aqui como é que é a criação. Então, a primeira que nós vamos fazer aqui é para o S3. Então, para que a gente consiga fazer um backup de um arquivo, copiar algum arquivo do ES2 para o nosso S3, então eu tenho um site que está rodando lá no EC2. E aí esse site precisa armazenar informações no S3. Eu preciso ter uma política que permita que o meu ES2 consiga se comunicar com o S3. Então eu vou clicar aqui S3. Aqui eu tenho a ação, que é permitir ou negar. Então eu posso negar ou eu posso permitir. Então eu quero permitir. Aqui embaixo aqui eu tenho os níveis de acesso. O que ela vai permitir nessa política. Então eu poderia clicar todos, tudo, que é o que muitas pessoas fazem quando elas precisam de alguma coisa com o serviço do S3, quando eles precisam de alguma política, o mais fácil é você clicar aqui em todas e está resolvido. Não é as boas práticas, procedimento correto é fazer isso. Então, como eu quero apenas o, que a ação que é feita no meu S2 ele apenas copie um arquivo para um S3, então o que eu vou fazer aqui? Quando eu clico em permitir ou negar, aqui do lado esquerdo ele aparece para mim assim, ó, permitidas ou parece recusadas. Tá vendo? Então, o que eu preciso fazer? O que eu quero fazer? Eu vou colocar aqui, fazer um pool de objeto. Então, a permissão que nós vamos utilizar é essa aqui, ó, pool de objeto. Então, aqui eu vou colocar permitir que qualquer outro serviço possa colocar as coisas dentro do S3. E aí, eu tenho a opção aqui e vou dizer qual que é a pasta. Então, vou clicar em adicionar. Chegamos aqui numa etapa que eu preciso do S3. Nós não criamos o S3 ainda. Então, vamos lá criar um S3. Eu vou vir aqui, vou criar aqui um bucket. Para criar um bucket é bem simples. Aqui, tipo de bucket, podemos deixar propósito geral. Vamos colocar aqui IAM-S3, colocar aqui 2020, 20, 20. Clicar aqui embaixo em criar bucket. Tem bucket criado, deixa eu clicar nele. Clicar aqui em metadados, propriedades. Então ele já está criado. Vamos vir aqui em propriedades. Eu preciso do nome do recurso do ARM. Vou clicar aqui, copiar, vou voltar. Aí vou clicar em objeto. Aqui em cima eu vou colocar o nome do meu bucket. O nome do meu bucket é IAM. Eu vou colocar qualquer objeto com nome. Então ele vai poder aqui colocar qualquer arquivo dentro dessa pasta, dentro da raiz dessa pasta. Se tiver outras pastas, ele também pode acessar. Então ele tem permissão dessa pasta para frente. Então vou clicar aqui em adicionar. Já foi adicionado. E aqui nesse momento seria isso, para a gente poder fazer a criação da nossa política. Da outra forma, seria vir aqui em JSON, ele já me traz a política da forma inline, que é linha por linha. Então existe essa forma que nós podemos editar, existe as políticas que já vem pronto da AWS e existe as políticas em online que nós criamos, que são as personalizadas. Então toda vez que você ouvir falar sobre online,
Linhas. São políticas feitas linhas por linhas. E apenas vou clicar no próximo. Vou colocar o nome para ela de EC2-S3-backup. Podemos criar. Criamos a nossa primeira política aqui personalizada. Vou clicar aqui em expandir. Ela vem dessa forma. Vamos criar uma outra política. Eu tenho uma cola aqui do lado, vou aproveitar ela. Vamos clicar aqui em JSON. Então, essa política, ela vai nos ajudar a trazer a credencial que está lá no Secret Manager. Então, aqui ele está dando um GET para pegar a informação no Secret Manager. Aqui eu preciso dizer qual é o Secret Manager. Eu não posso apenas colocar que ele vai buscar todas. Eu já vou dizer, já especificar qual que é que nós queremos. Então, vou vir aqui no Secret Manager. Vamos ver se ela criou. Recuperar. Ele apareceu aqui para mim, já criou. E aí nós precisamos do arma do segredo. Vou voltar aqui na minha política e vou colar aqui. O asterisco é para dizer que ele pode pegar tudo lá dentro, o nome, então ele pode pegar a senha, então ele vai buscar tudo para mim. Do lado esquerdo, se vocês perceberem, ele já coloca já o Secret Manager. Se eu clicar aqui em visualizar, ele vai trazer daquela forma que nós vimos no início, já todo configurado. Ó. Então ele está utilizando uma, que é o get. E aqui embaixo, no recurso do objeto, ele já está dizendo qual é o objeto. E está falando que eu posso pegar qualquer informação dessa credencial, desse segredo. Vou voltar aqui, vou dar um próximo. Vamos colocar um nome para ela. O nome vai ser EC2 secret para ler, né? Que é a leitura. Criar policy. Então nós já temos duas. Vamos criar mais uma. A próxima que nós vamos criar é para que possamos criar um snapshot no RDS. Então, vou criar aqui em JSON. Vou pegar aqui na minha cola, selecionar tudo, Ctrl V. Aqui eu estou dando um nome para esse recurso, personalizado. Posso colocar aqui nome da online. Posso colocar qualquer outra coisa. Estou permitindo. Aqui eu estou dando permissão para criar um snapshot lá no RDS. Aqui eu estou dando para criar uma descrição para poder visualizar o snapshot e a descrição para uma instância do banco. Então ele vai estar deixando através dessa política eu fazer essas três coisas. Vou descer aqui, clicar próximo e vamos colocar o nome de EC2 snapshot. Podemos criar. Agora nós temos três. Vamos criar mais uma política. A próxima política é para dar permissão para a gente poder ver os logs lá no CloudWatch. Então eu vou clicar aqui JSON, dar um Ctrl A aqui, Ctrl V. Aqui eu também poderia dar qualquer outro nome, apesar de estar em inglês, poderia colocar permitir CloudWatch. Estou dando a permissão, efeito de permissão e ação. Então ele vai poder aqui criar um grupo de logs, string e enviar.
EC2 traço CloudWatch traço log. Vou descer, criar política. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, nós vamos utilizar aqui essas três políticas, essas três policies. E aí, agora nós vamos criar a nossa função, nossa role. Então, vou clicar aqui, função. Então, nós vamos fazer aqui o laboratório, vou mostrar para vocês que os nossos recursos só vão funcionar quando nós colocarmos as políticas dentro do perfil, dentro da role. Então, vou criar uma aqui. Deixa eu dar uma olhada se eu já tenho alguma criada. Vamos clicar em criar perfil, serviço da AWS. Qual é o serviço que nós vamos utilizar essa função? Nós vamos utilizar ela no S2. Vou clicar em próximo. Como eu falei para vocês, existem dois tipos de políticas. Existem as políticas que já são gerenciadas pela AWS e existem as políticas que nós criamos. Então eu poderia vir aqui e já colocar todas, mas para que vocês possam ver funcionando, eu vou fazer isso uma por uma. Só que para a gente poder utilizar aqui de início, nós vamos colocar uma política utilizada pela AWS chamada SSM Manager S2. O que ela vai servir para a gente? Para que a gente consiga acessar uma S2 sem precisar se conectar, sem abrir a porta para o SSH. Então a gente vai entrar direto utilizando esse serviço da AWS chamado SS Manager. Então vou colocar apenas essa política no nosso perfil. Próximo. E vamos colocar um nome aqui nessa política chamada role igual. Será que funciona? Traço EC2. Vamos ver se ele permite. E vou apenas criar perfil. Acho que ela criou. Tá aqui. Ruler igual a ES2. Criado. Agora podemos criar o nosso ES2. Vou vir aqui no ES2. Vou clicar em instância ou executar uma instância. Vamos criar uma instância bem simples aqui, tá? Então vou colocar o nome de IAM. Deixa carregar. Podemos utilizar a instância AWS Linux. Podemos deixar essa imagem. Aqui podemos deixar T2 Micro. É importante dizer para vocês que o serviço SS Manager ele só funciona acima do T2 Micro. Tentei algumas vezes fazendo T2 micros e não funcionou, só no T3 micros. Vou colocar aqui um par de chave. Vou colocar só por costume. Vamos ver aqui se está tudo configurado certinho na nossa rede. Então a VPC é essa aqui mesmo, só tem um elo. Aqui podemos colocar ou na privada ou na pública. Vou deixar na pública. Atribuir IP pública eu também vou deixar. Vamos selecionar um grupo de segurança. O grupo de segurança é a padrão. E aí aqui embaixo é importante em detalhes a gente colocar o perfil que nós criamos. Então eu devo ter aqui um perfil que é aquele que nós fizemos, chamado ruler igual função S2. Vou clicar aqui em executar. Vamos aguardar aqui ela iniciar. Então ela só vamos conseguir mexer nela depois que ela iniciar. Aqui ela já iniciou. A primeira policy que nós vamos testar é a policy do SSH. Então
vamos dar uma olhadinha aqui. Então, vou clicar aqui na policy que nós criamos para mostrar para vocês que nós temos apenas uma, que é a que é gerenciada pela AWS. Vou voltar aqui na minha instância, conectar. E vocês podem perceber que no serviço SSM ele está habilitado, ele está funcionando. Então eu posso clicar tranquilamente em conectar e aí vai aparecer aquele prompt do Linux para que eu possa interagir com ela. Aqui carregou. Vamos dar um sudo su aqui, apenas para poder funcionar como administrador. Se eu dar um ls aqui, vão aparecer diversas pastas. Por enquanto, só para vocês poderem visualizar. Vou dar um Ctrl L aqui, que é um clear, para poder limpar. Aqui eu vou colocar um comando para ver se está funcionando o serviço do SSM. Vou dar um Ctrl colar aqui. O que acontece? Como eu coloquei aquela policy para essa instância, quando ela fez a instalação, que a máquina subiu, ela já subiu instalando o agente. Então ela só funciona porque quando eu coloquei a política e iniciei a minha máquina na criação, ela já subiu instalando o agente. Então deixa eu sair daqui. Ctrl L para limpar. Aqui eu preciso fazer algumas configurações. A primeira que eu vou fazer aqui, baixar a atualização e instalar. Então aqui ele vai baixar as atualizações e vai automaticamente fazer a instalação dessas atualizações. Aqui é bem rápido, porque como eu acabei de instalar ela, ela já faz. O segundo aqui, para eu poder fazer um teste da próxima política, eu preciso instalar aqui alguns recursos para o banco. Então, nós vamos fazer um teste aqui primeiro com o banco do RDS. Então, eu vou copiar aqui para poder fazer a instalação desses recursos. Então, eu vou instalar alguns recursos aqui do MariaDB, que é compatível com o MySQL, para a gente poder testar. Vou fazer a instalação, aguardar um pouquinho. Já fez a instalação. E também vou fazer a instalação do agente. Então, como nós vamos utilizar uma política que foi criada para jogar os logs lá no CloudWatch, então também já vou fazer a instalação do agente do AWS CloudWatch. Então, vou baixar ele e fazer a instalação. Esses dois comandos fazem isso. Vamos aguardar aqui um pouco. Terminou. Vamos verificar aqui se a instalação foi bem sucedida. Vou colocar AWS versão, ele vai mostrar para mim a versão do AWS Clean, ok, e do MariaDB. MySQL versão. Também já está instalado aqui no MariaDB. Agora nós vamos testar as nossas políticas. Então, o primeiro teste que eu vou fazer é tentar visualizar a credencial que está lá no meu Secret Manager. Então, vamos tentar aqui acessar para ver se funciona, se a gente consegue visualizar esse serviço sem a política. Então, eu tenho o código aqui. Vou acessar o AWS Secret Manager, onde ele vai puxar as informações que eu tenho lá na minha credencial, no meu segredo. Então, eu coloquei o comando aqui. Eu agora preciso dizer lá no Secret Manager qual que é que eu quero buscar informações. Então, eu vou voltar aqui no meu Secret Manager, vou pegar o ARM, vou colar ele todo. Vou colocar entre aspas. Vamos ver se ele consegue buscar. Ele não conseguiu, deu um erro. Então vamos adicionar lá na nossa função, na nossa rule, essa política. Eu vou clicar aqui, gerenciado pelo cliente, e aqui nós precisamos essa do Secret Manager, para ele poder ler, adicionar. Ele adicionou. Vamos voltar aqui, vou dar o comando novamente. Enter,
Vamos ver se ele busca. Opa. Então ele já trouxe para mim aqui, ó, o usuário, que é admin, o password, que é esse aqui. Então a primeira função funcionou. Vai ser buscar o banco de dados que nós criamos lá no RDS. Então vou clicar aqui no RDS. Eu não adicionei essa função, vou apenas pegar o nome dela. Então endpoint, o endpoint do meu banco é esse aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu pegar minha colinha aqui na lateral. Aqui eu dei um Ctrl L para poder limpar. Vamos acessar o nosso banco, porque como nós vamos fazer um snapshot do banco, deixa eu pegar o meu código aqui para poder acessar. Então aqui eu já criei o acesso do banco. Vou dar um Enter, ele vai pedir a senha. Vou lá no meu Secret Manager e já vou pegar a senha. Então, copiei. Deixa eu dar um Ctrl V aqui. Ela fica invisível, deixa eu dar um Enter. E aí nós conseguimos acessar o banco. Então ele está funcionando. Podemos aqui até verificar que quando nós iniciamos o nosso banco, nós criamos já uma tabela lá. Deixa eu mostrar para vocês. Então o comando é show database. No. Faltou um S. Show databases. Ok. Ele mostra que nós criamos esse banco lá na criação do RDS. Deixa eu sair, vou dar um Ctrl D aqui, dar um Ctrl L para limpar. Para a gente poder acessar o banco, a gente não precisa de permissão, porque ele já tem a conexão. Quando você libera grupo de segurança, ele já faz essa conexão. Para você poder acessar os recursos da AWS lá no RDS, você precisa de uma política, você precisa dessa liberação. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu já tenho um comando que é para poder visualizar as instâncias do RDS. Então aqui o que esse comando ele faz? Nós vamos criar o snapshot. Então aqui ele vai estar pedindo para visualizar, vamos ver se tem a comunicação com o RDS, as instâncias e traga para a gente aqui no prompt. Então dei o Enter, ele fala que eu não tenho acesso, vamos lá na nossa política, e aí nós temos que adicionar, aqui nós criamos para o snapshot. Então ele vai poder visualizar os serviços que eu coloquei lá, deixa eu expandir. Então ele vai poder criar snapshot e trazer as informações do banco RDS. Então deixa eu adicionar. Ele adicionou a política, vamos voltar. Vamos rodar novamente o comando. Com essa política ele tem que trazer as informações do banco que nós criamos. Então está aqui. Agora nós vamos criar o snapshot. Então eu já consigo visualizar, está simples de fazer a criação. Então deixa eu pegar o comando aqui. Então peguei o comando. Então aqui o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar criando um snapshot dessa instância com o nome que é esse. Então vou dar um Enter. Vamos visualizar aqui se ele está fazendo a criação. Vou voltar aqui no RDS. Deixa eu clicar aqui em banco. Vocês podem perceber aqui ó, que ele está fazendo um backup. Vamos clicar em Snapshot. Realmente tem um arquivo aqui de Snapshot rodando. Ó, eu tenho aqui ele. Vamos ver se está criando. Criando. Vamos aguardar ele terminar aqui para mostrar para vocês que através do comando que eu utilizei no meu EC2, ele fez essa criação. Mas porque nós criamos uma política para que ele possa dar esse. Aqui ele já
Então, funcionou também a nossa política para criar snapshot. Vamos para a próxima política. Próxima política é copiar os arquivos da máquina para um S3. Então, eu vou adicionar a política do S3. Adicionei ela. Vamos voltar. Vamos primeiro criar um arquivo aqui. Vou pegar um comando. Aqui eu poderia pegar qualquer arquivo, mas eu vou criar um arquivo aqui, simulando como se fosse um arquivo de banco, de backup de banco, .sql. Vou dar o Enter aqui, vou dar um ls, para que vocês possam ver que ele foi criado. Então tá aqui o nosso arquivo. Vou dar um Ctrl L para limpar. E agora nós vamos copiar esse arquivo lá para o S3. Aqui está o comando. Então eu vou dar um copiar o arquivo backup.sql lá para o nosso S3. Está aqui o nosso S3. Vou dar um Enter aqui. Ele copiou. Vamos dar uma olhadinha lá no S3. Clicar aqui em objetos. É importante dizer para vocês que ele fez a cópia aqui porque lá na minha política eu falei para ela que ela podia copiar nesse bucket. Mas se por acaso você não colocar essa permissão, apontar para esse bucket, você poderia deixar aqui sem nada. Você poderia apenas ter colocado o asterisco que ele ia dizer que ele pode fazer qualquer cópia em qualquer bucket. Existe uma permissão dentro do S3, que são essas, que você também pode criar uma política. Deixa eu editar aqui. E aí você pode colocar essa permissão direto do bucket. Então, você também poderia utilizar qualquer outra política que tivesse permissão e dizer aqui para ela, vou dar aqui um Ctrl V. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, que a minha política, deixa eu trocar aqui, que é essa. Que a minha política tem permissão de copiar dentro do bucket. Então, essa função aqui eu estou dizendo que ela tem permissão para copiar dentro do meu bucket. Que é isso aqui. Então, se eu não tivesse colocado aqui na minha política apontando para ela, ou você tivesse outras políticas permitindo isso, você pode dizer para o seu bucket qual é a função que tem permissão para copiar dentro do seu bucket. Tá? Então aqui é isso. Não vou colocar porque eu já mostrei para vocês. Agora nós vamos para os logs. Deixa eu dar um limpar aqui. Ctrl L. Então vamos criar um arquivo para ver os logs, a política dos logs. Eu vou criar um arquivo lá na pasta log chamado lab-app-log. Vou dar um Enter. Vamos acessar essa pasta. cd /var/log. Vou dar um ls aqui. Vocês vão perceber que eu tenho esse arquivo aqui. Vamos acessar ela. Nano lab-app. Vocês podem perceber que eu não tenho nada dentro desse arquivo. Vou dar um Ctrl X para sair. Nós vamos adicionar uma linha aqui de log, para simular um log, para a gente poder dar uma olhadinha lá no CloudWatch. Então eu vou dar um Ctrl V aqui. Ele adicionou essa linha, sistema iniciado. Vamos dar um nano aqui para a gente poder ver o arquivo. Então agora eu tenho um arquivo lá. Vou dar um Ctrl X, eu não preciso salvar. E agora a gente precisa configurar o nosso agente lá no CloudWatch. Eu vou criar uma pasta aqui
para a gente colocar a nossa configuração. Nessa pasta que eu estou criando, vai ter um arquivo de configuração para o CloudWatch. Estou dando um nano aqui para esse arquivo JSON chamado CloudWatch config. Vou dar um Enter. Eu não tenho nada. Eu vou colocar aqui uns parâmetros. Coloquei aqui. Ele vai falar qual é o nome do arquivo que eu vou buscar as informações do log. E ele vai colocar lá no grupo de logs com esse nome, buscando as informações para mim. Ok? Então aqui eu vou dar um Ctrl X, salvar, Enter. Agora eu vou iniciar o meu agente. Para iniciar o meu agente, lá na documentação da AWS tem. Então só vou peguei na documentação, direto da documentação, vou dar um Enter. Aqui ele já startou, vamos ver se está funcionando. Deixa eu dar aqui, ver o status como está. Então aqui eu estou pedindo para ver o status do CloudWatch Agente e ele está ativo. Então, teoricamente é para estar funcionando, mas nós não colocamos lá na nossa política. Vamos até abrir aqui no CloudWatch para que vocês possam ver que ele não aparece no meu grupo de logs. Estou vindo aqui em logs, gerenciar logs. Eu não tenho aqui criado com o nome que nós colocamos. Então, não apareceu aqui ainda. Vamos colocar lá. Vamos ver em tempo real como é que está a coleta aqui de logs. Então, vou dar aqui um try. Vamos ver. Aqui ele vai te mostrar se ele está conseguindo se conectar. Aqui ele já mostra para mim. Deixa eu ver. Aqui, ó. Não autorizado enviar os logs. Ó. Então, vamos adicionar a nossa política. Vou vir aqui adicionar. Vou clicar gerenciado pelo cliente e vamos colocar adicionei. Então, a partir do momento, ele vai começar a enviar esses logs lá para o CloudWatch. Vamos dar uma olhadinha se ele já começou a enviar. Então, vou vir aqui em logs. Deixa eu dar uma atualizar a página. Não apareceu ainda. Apareceu. Vamos clicar aqui nele. Vamos ver o que ele já está enviando. Vamos clicar aqui no log. Vamos verificar aqui. Esperar mais um pouquinho. Apareceu o primeiro log que nós criamos. Vamos voltar lá na console. Vamos criar mais 3 logs aqui para vocês verem aparecendo lá no CloudWatch. Então aqui eu vou inserir mais uma linha. Então ele vai inserir a linha chamada backup iniciado lá no meu arquivo de log. Vou dar um Enter. Vamos aqui aguardar para ver se ele aparece. Apareceu. Iniciado backup. Vamos colocar mais 2 linhas. Vou voltar aqui. Ele colocou as 2 linhas para mim. Vamos dar uma olhada no CloudWatch. Atualizar. Ele já adicionou para mim as 2 linhas. Então é isso, pessoal. Acho que ficou bem fácil aí para vocês entenderem como é que funciona as rulers, as funções, as políticas, que são as policies, para vocês trabalharem com o serviço lá na AWS. Então, espero que todos tenham gostado. Espero vocês até a próxima. Curte, compartilha. Valeu, pessoal.